terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. E hoje vamos à nossa nova videoaula da semana, que será uma videoaula de História. Vamos começar lá na página 11 do nosso livro novo, nosso livro didático. Vamos da página 11 à página 14 desse livro. O nosso primeiro tópico lá é herança, imigrante e experiências nas áreas urbanas. Então, na aula passada, a gente estudou um pouquinho desse processo migratório que aconteceu no nosso país. Vieram alemães, japoneses, holandeses, ingleses, todos para o nosso país. Justamente por quê? Porque lá tinham questões relacionadas à guerra, escassez, diversos fatores que fizeram com que essas famílias imigrassem para nosso país em busca de melhores condições de vida e também em busca de oportunidades de trabalho. E aqui, eles começaram a construir as suas vilas de casas, começaram a habitar aqui determinados locais com suas famílias e desenvolveram também algumas atividades econômicas, com criação de comércio. Na área rural eles investiram na agricultura com plantio de diversos tipos de sementes e assim também eles contribuíram para a geração econômica do nosso país. E certamente a gente também tem que levar em consideração que esses povos que imigraram para o nosso país, eles têm uma grande importância, eles têm um traço muito significante em relação à cultura. A participação desses imigrantes em nosso país contribuíram para a cultura do nosso país, para toda a história, todo o marco histórico e desenvolvimento do nosso país ao longo desses anos. E aí hoje a gente vai falar das heranças e as experiências que esses imigrantes deixaram no nosso país, principalmente nas áreas urbanas. Aí vamos lá, no nosso livro está escrito da seguinte forma. Em outro livro, estudamos os valores culturais que herdamos dos povos indígenas e africanos. Neste capítulo, analisamos até aqui algumas heranças culturais recebidas dos imigrantes nas áreas rurais do município. A partir de agora, vamos estudar grupos de imigrantes que se estabeleceram nas áreas urbanas e suas contribuições para esses locais. Então, vamos focar qual a importância desse processo migratório para as áreas urbanas. Continuando. Assim como diversos grupos de imigrantes foram para as áreas rurais, outros se estabeleceram nas áreas urbanas dos municípios. Nas cidades, muitos trabalhavam no comércio e nas indústrias, outros administravam o próprio negócio. Então eram essas três principais funções que eles exerceram quando chegaram nas nossas cidades, nas cidades brasileiras. Alguns trabalhavam em comércio, outros em indústrias e outros desenvolveram atividades do seu próprio negócio, abriram o seu próprio negócio, o seu próprio comércio e ali começou a exercer essa atividade laborativa. Alguns imigrantes sírios e libaneses, por exemplo, compravam e vendiam produtos trabalhando como caixeiro viajantes. E assim levavam itens de grandes centros urbanos até as áreas mais afastadas. Então, uma das principais atividades laborativas que os imigrantes sírios e libaneses exerciam quando chegaram aqui em nossas terras eram vender diversos tipos de produtos que existiam em locais distintos e levavam produtos que tinham numa região e não tinha no outro, eles levavam para essa região que não tinha esse produto e eles eram chamados de caixeiros viajantes. Ou seja, eles levavam em suas caixas diversos tipos de produtos e itens para outras áreas que não tinham conhecimento ou acesso a esse determinado tipo de produto. No Brasil, esse tipo de comércio já era praticado há muito tempo e incentivou a vinda de outros imigrantes para trabalhar da mesma forma. Então já era desenvolvido esse tipo de atividade aqui no nosso Brasil. E isso foi tendo uma repercussão positiva que fez com que outros imigrantes de outros locais, de outros países também migrassem para o nosso país para exercer esse tipo de trabalho. A gente tem até aqui a foto de um imigrante
exercendo essa atividade laborativa, ó. Ele tá aqui com a sua caixa com diferentes tipos de itens que são levados, né, para serem vendidos em outros locais. E esse imigrante, né, ele é chamado de caixeiro viajante. E o que é um caixeiro viajante? É um vendedor ambulante. Hoje a gente não fala camelô, caixeiro, vendedores ambulantes. Então, o caixeiro viajante, ele na verdade ele era um vendedor ambulante, só que ele não tinha um local fixo. Ele levava suas mercadorias, os seus itens para diversos tipos de locais. Aí tem um comentário bem importante aqui, ó. Além de comercializar produtos, os caixeiros viajantes transmitiam notícias dos lugares por onde passavam. Então, né, como havia um pouco ainda, né, dessa questão de dificuldade de passar diversos tipos de notícias, então os caixeiros viajantes, eles também eram um veículo de comunicação. Aonde eles passavam, eles levavam notícias de onde eles vinham, ou então eles traziam notícias dos locais fixos onde eles residiam, e assim havia, né, aquela troca de informação através também desses sujeitos, os caixeiros viajantes. Vamos lá, página 12. Muitos imigrantes abriram negócios no Brasil. Um exemplo são as lojas conhecidas como armarinhos. Nesses locais são vendidos tecidos, agulhas e fios para a confecção de roupas, entre outros produtos. A gente tem até aqui a imagem de um armarinho. São aquelas lojas que a gente vai para comprar tecido, agulha. São lojas relacionadas mais à costura, a tecidos finos. Hoje em dia a gente não tanto fala sobre isso, né? Só as pessoas que são ligadas a esse tipo de produção, né? Mas antigamente existissem muitos armarinhos, a cada esquina tinha um tipo de armarinho, e esse armarinho é justamente proveniente da vinda, né, dos imigrantes para o Brasil, porque foi uma das principais comércios que foram sendo abertos com a vinda dos imigrantes para as nossas terras. Aí começam nossas atividades no tópico Eu Cidadão. Aí temos o número 1. Leia a imagem ao lado que retrata uma loja de imigrantes sírios. Aí temos aqui a imagem e tem uma legenda. Loja de imigrante no centro de São Paulo. Na fachada desse comércio está escrito Sarruf Stempel LTDA. Rendas, fitas e meias. Armarinho por atacado. Ou seja, a gente tem aqui, né, uma loja, né, um armarinho justamente relacionado a essa questão, né, de vender linhas, panos, costuras, agulhas, proveniente, né, uma loja proveniente de algum tipo de imigrante que abriu essa loja aqui. E na verdade a nossa legenda fala aqui que é uma loja de sírio. Então os sírios abriram essa loja lá no centro de São Paulo para começar a exercer alguma atividade laborativa aqui no nosso país. Aí temos as seguintes perguntas. De acordo com a imagem e legenda, responda as questões a seguir. Letra A. Que produtos eram vendidos na loja de armarinho retratada na imagem? E aí, tá lá na nossa legenda que a gente acabou de ler agora. Você volta lá na legenda e coloca aqui esses produtos. Letra B. Identifique o número de telefone da loja e registre. E aí, lá na legenda também tem o número de telefone dessa loja, desse armarinho. Aí temos aqui a quantidade de números de telefone. Quantos números tem esse telefone? Embaixo, quantos números os telefones fixos tem atualmente? Antigamente, né, a gente vê lá na imagem que o número de telefone tem apenas 4 dígitos. E hoje em dia, né, a gente vê os nossos telefones fixos com muito mais dígitos. Eles têm entre 8 e 9 dígitos, isso incluindo também o DDD, né, relacionado ao local onde estamos. Então, você vai colocar aí a sua resposta baseada nessa breve explicação aqui. Número 2. No município em que você mora, onde esses produtos são vendidos? Os locais são semelhantes ao da imagem? Então, esses produtos ligados à costura, a tecidos, a rendas, eles são comercializados em que tipo de loja, em que tipo de comércio na cidade onde você mora?
Aonde eu moro ainda tem alguns armarinhos que vendem esse tipo de produtos. São armarinhos de brasileiros mesmo, de famílias que investiram nesse tipo de negócio. E as lojas, sim, tem uma perto da minha casa que é muito parecida com aqueles grandes armários ainda de madeira, com prateleiras de madeira, então ainda faz um pouco referência àquela estrutura antiga, mas o que é interessante comentar é que de uma família brasileira mesmo esse tipo de comércio. Mas aí você vai colocar de acordo com a sua opinião e com a análise que você fez aí do local onde você mora. Página 13 agora. Aí temos um pequeno trecho lá em cima. Em algumas ruas, como a do Brás, um bairro de São Paulo, foram abertos muitas lojas de imigrantes, o que atraía grande quantidade de vendedores e compradores, que é uma característica até hoje do estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem grandes feiras, tem a Rua do Brás, né? Que lá é um grande centro comercial, é uma grande feira e lá você acha diversos tipos de produtos por um preço super em conta. Várias pessoas saem de estados diferentes, cidades diferentes para ir lá pegar aqueles produtos para revender. Então isso ficou muito marcante, né? Esse tipo de negócio, né, que acontece da pessoa fazer revenda de produtos que eles buscam lá nessas feiras de São Paulo, foi uma característica que os próprios imigrantes criaram, né, quando eles começaram a abrir muitas lojas em centros comerciais e foram atraindo cada vez mais público. E isso vai atraindo também em outros estados, em outras cidades, pessoas que vão lá para comprar determinados produtos para fazer a revenda. Aí temos lá no tópico Outros Olhares, número 1. Leia um trecho do livro do meu avô árabe, escrito por Maísa Zazuki. Vamos lá, tá escrito assim. Além das deliciosas noites de quarta-feira, eu esperava ansiosa também pelos fins de semana. As manhãs de sábado eram reservadas para eu ficar na loja de tecidos de Gido. A loja estava instalada numa avenida larga e comprida chamada Celso Garcia. Ela tinha o nome de tecidos Meiji. Meiji era o nome da minha avó, que também veio da Síria. Um vizinho italiano, dono de uma loja de queijos e frios, que ficava na esquina, passava pela porta e gritava para o meu avô: "Bom dia!". A loja do Gido ficava no Belém. Os comerciantes árabes estavam espalhados entre esse bairro na zona leste de São Paulo e região da rua 25 de Março, mais próxima do centro da cidade. Gido gostava da Avenida Celso Garcia porque bem em frente à loja passava o bonde Penha, que foi a primeira linha de bonde elétrico da cidade de São Paulo. Não havia tantos carros nas ruas e nem tanta gente assim naquela época. Agora tem até estação de metrô na região. Então aqui a gente vê nesse texto, né, falando um pouco, né, desse processo que houve de desenvolvimento das cidades. Quando os sírios vieram para cá, o Brasil ainda era precário em relação a transporte, não tinha os transportes que temos hoje, as ruas elas eram mais desertas, não tinha tantos comércios e a vinda desses imigrantes para cá deu um boom, né, deu uma alavancada, né, em relação a mais áreas comerciais, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, criação na época aqui, do bonde elétrico, porque naquela época não se tinham carros, os carros foram vindo ao longo do tempo, né, com a implementação da indústria automobilística. Então a gente vai vendo aqui como era a cidade naquela época e como ela foi se desenvolvendo. E tudo isso, esse desenvolvimento foi dado justamente por esse processo migratório que estimulou a abertura de lojas, a abertura de comércios e investiu na economia do nosso país e foi logo assim, né, se desenvolvendo outras questões relacionadas à urbanização, transporte e comércio no nosso país, em algumas cidades do nosso país. Aí temos algumas questões. De acordo com a leitura do trecho, responda as seguintes questões. Letra A. Qual é a nacionalidade do imigrante Gido? É japonês, italiano ou sírio? Está lá no nosso texto. Letra B. Que mercadoria Gido, avô de Maísa, vendia na loja? E aí, o que ele vendia lá? Lá no início do texto, quando ele fala
Tem lá dizendo que é uma loja de... Vamos lá reler o texto para responder. Letra C. Que produtos eram vendidos pelo vizinho italiano, dono da loja de esquina? E aí, quando a Maísa fala durante o texto sobre esse processo de como era a cidade, qual era o tipo de comércio que era desenvolvido por esse vizinho italiano? Tem lá no nosso texto também. Aí vamos lá agora na página 14, número 2. Número 2 está assim. Relaciona o texto com a imagem mostrada na página 12 para assinalar a afirmativa correta. Temos duas alternativas. A primeira: os imigrantes sírios e libaneses se dedicaram a criar gado e plantar café, ou os imigrantes sírios se dedicaram ao comércio, por exemplo, de tecidos, e os italianos de alimentos. E aí, no nosso texto falou o quê? Falamos desses dois tipos de imigrantes, os italianos e os sírios. E qual era a atividade que cada um exerceu depois de chegar ao nosso país? Número 3. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dos estabelecimentos comerciais do município onde você mora? Para responder as perguntas a seguir, entreviste um adulto de sua família ou da escola. Letra A. Marque um X nas alternativas que mais se aproximam da realidade do seu município. Aí temos lá 4 alternativas. Os produtos podem ser trocados ou comercializados por valores em dinheiro? Existem estabelecimentos que vendem muitos produtos, como supermercados e shopping centers? Constantemente acontecem feiras para vender produtos da região? No município, há rua com vários estabelecimentos comerciais? E aí a gente vai ter que marcar X, naquelas características de cidades que se assemelham às nossas, que faz parte da nossa cidade. Aqui eu vejo que uma da minha que tem relação com o meu município é a presença de supermercados e shopping centers que vendem muitos tipos de produtos, No município que a gente mora, também tem vários estabelecimentos comerciais. Se a gente for no centro da cidade, na Uruguaiana, são muitas ruas que circulam carros e também nessas ruas tem várias lojas. É um centro comercial com vários tipos de produtos. São lojas de roupas, de sapatos, lojas de tecidos, temos diversos tipos de lojas em relação a produtos de casa. Então lá é um exemplo, do centro comercial do nosso município, do Rio de Janeiro. É um principal marco, desses centros comerciais que fazem referência, a todo esse processo de imigração, que foi esse processo de imigração que fez com que crescesse, no nosso município essa questão comercial. E por último temos a letra B. No seu município existem estabelecimentos comerciais que pertencem a imigrantes ou a descendentes de imigrantes? Escreva os 3 exemplos. E aí você tem que pesquisar, se no seu município tem algum tipo de estabelecimento que tem, esse marco, de que foi fundada por imigrante ou um descendente de imigrantes. A gente sabe bastante, por exemplo, os chineses, japoneses que desenvolveram aqui no nosso país, diversos tipos de atividades relacionadas a produtos de alimentos. A gente vê as pastelarias, são um grande exemplo, desse tipo de povo que migrou para o nosso país e desenvolveu, um tipo de atividade laborativa ligado, à alimentação. Então esse é um primeiro exemplo e assim você pode pesquisar outros exemplos também. Depois que vocês acabarem a atividade do livro didático, temos também a atividade do livro de atividades, que vai contemplar páginas 73, 74 e 75, que faz parte um pouquinho do que conversamos na aula passada e também com esses assuntos que falamos hoje em relação ao processo migratório com ênfase na área urbana. Super tranquilo, super fácil, parece ser muita coisa, mas as perguntas são miudinhas e tem muitas imagens, então por isso que parece que tem muita página, mas não podem ficar tranquilos, vai fazendo devagarzinho, qualquer dúvida, entra em contato, não deixem de me procurar, tá bom, meus amores? Então é isso a nossa aula de hoje, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, mensagem para tia Carol, ok?